Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast, nosso primeiro podcast sobre medicina da dor. E hoje vamos explicar para os pacientes e falar o que é um médico da dor e o que faz um médico da dor. Eu sou Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins. E hoje é um dia muito especial. Hoje a gente recebeu a primeira convidada do nosso podcast sobre dor e não tinha que ser outra pessoa, né? Doutora Paula Jagger, né? É uma médica anestesiologista especialista em dor pela Sociedade Brasileira de Anestesia, com um currículo incrível. Eu sempre encontro a Paula em instituições estudando, né? É eterno aprendizado para melhorar os pacientes dela. Então, o fellowship, o fellow de intervenção em pain practice, o que é isso? É um certificado de intervenção com a radioscopia, com raio-x. Ela tem um certificado internacional disso. Além disso, ela tem esse mesmo certificado em ultrassonografia, então 2 técnicas para aprimorar a entrega de valor para os pacientes dela, uma pós-graduanda em medicina regenerativa, professora, então, da pós-graduação de intervenção em dor do Instituto Israelita Albert Einstein, e médica de dor do Dor Rios Dor, né? Médica de dor da Rios Dor e Copa Dor, ou seja, assim... Paulinha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho eu fiz medicina da dor, a especialização com a Paula. Oi. Desde então, a gente se encontra, como eu disse, em várias instituições, aprendendo e estudando, né? Exatamente. E ensinando agora. Você é uma professora, Paula. É. E hoje a gente tem uma missão muito importante. Nós 3 somos professoras e médicas de dor. E a gente direciona muito o nosso conteúdo, e a internet está muito para médicos e para explicar um pouco. E eu acho que a primeira pergunta que eu falo é: você acha que a medicina da dor, o que a gente faz no dia a dia, os pacientes estão compreendendo e estão conseguindo chegar a nós de forma acessível? Primeiro, obviamente, muito obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso a esse podcast. Eu acho que ele é extremamente necessário, né? A gente tem uma defasagem de orientação, explicação, que é o tema do nosso primeiro. Então, acho que foi genial criar esse podcast. Quanto à acessibilidade dos pacientes, eu acho que não. Eles não chegam de forma adequada, né? Quando eu comecei na dor, os meus colegas médicos nem entendiam o que eu fazia. Hoje já está um pouco melhor, mas acho que essa dificuldade sempre existiu. Médica da dor, mas dor de quê? Eu falo, gente, dor de tudo. A gente estuda qualquer dor, né? Eu lembro quando eu entrei na pós junto com você, e eu olhava para aquilo e falei, gente, será que eu estou no lugar certo? Porque é muito complexo, né? São todos os tipos de dor. Quando a gente fala de dor, são todos os tipos de dor. E ninguém entende isso, né? A gente normalmente fica terceira, quarta opção na linha de tratamento de um paciente. E eu lembro que, sei lá, uns 10 anos atrás, eu assisti uma aula da Andrea Trescott, todo mundo aqui conhece, que é uma referência mundial na dor. E ela fez uma analogia na aula que eu achei sensacional. Assim, né? Qual seria a lógica, o ideal dos mundos se a gente fosse procurar um médico de dor? Teria que ser pensar na lógica do cardiologista. Hoje a gente trata um paciente que já rodou em vários especialistas, que não resolveu, que fez uma fisioterapia genérica, tomou um monte de remédio, às vezes remédios semelhantes na mesma receita. Muito bagunçado, assim, nada muito individualizado, né? Na cardiologia, o paciente não vai para o cirurgião cardíaco. Ele vai para um cardiologista. Se ele tem uma dor no peito, alguma questão, ele vai para um cardiologista, ele vai avaliar esse paciente, vai pedir exames, vai fazer uma triagem, vai ver qual é o melhor direcionamento. Se for necessário um procedimento minimamente invasivo, ele vai indicar um CAT, né, um teste de esforço, alguma coisa mais tranquila. E se nada der certo, ele vai para um cirurgião cardíaco fazer uma cirurgia. Então, ele chega para o cirurgião muito mais triado, selecionado, adequadamente indicado, do que o que a gente vê hoje, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes, principalmente de dor musculoesquelética, né? Pós já ter sido abordado de várias formas e continua com a dor e aquilo não resolve. Então, acho que se o paciente tem uma dor e ele vem para a gente primeiro, essa triagem seria mais interessante. Acho que ele seria adequadamente informado, orientado do que está acontecendo e qual caminho tomar. A gente não vai resolver tudo, né? Muitas coisas realmente são cirúrgicas. E a gente vai orientar esse paciente, olha, isso aqui realmente agora é um caso cirúrgico. Ou então não, vamos fazer a medicação tal, vamos aos poucos titulando essa medicação. Eu vejo muito isso também, provavelmente vocês também. O paciente veio e fala, eu já tomei isso, já tomei isso, já tomei isso. Eu falei, calma, mas você tomou que dose? Aí ele, tomava um comprimido à noite. Eu falei, gente, essa dose é muito baixa. Sua dose não foi titulada, você não chegou talvez na dose adequada para o seu tratamento. Então, acho que o paciente está ainda muito perdido, infelizmente. E o contrário também acontece, né? Às vezes começa-se com uma dose muito alta
O paciente não tolera, queima. A gente diz que queima a medicação. E aí ele não quer tomar, ele não tolerou, não chegou no tempo suficiente para aquela medicação fazer efeito. E o paciente, ele para de tomar medicação antes do efeito, por efeitos colaterais, ao invés de ir titulando gradativamente. Eu acho que a dor é uma questão tão complexa quando a gente pensa até na nossa formação. Né? A gente já tem, sei lá, muitos anos de formado, não precisamos falar data. Mas, cara, eu não tive dor na faculdade. Não aprendi dor na faculdade. Depois que eu fiz a pós de dor, que eu entendi o que é dor, eu falo, gente, como isso não é ensinado na graduação? Então, os médicos formam sem a percepção do quanto a dor é complexa. Pode ser o quinto sinal vital, né, de avaliação, etc. Mas ninguém entende o valor daquilo exato, eu acho. Então, as coisas são muito de pirona, anti-inflamatório. E é muito além disso, né? Então, acho que a falta da educação médica também é uma coisa que dificulta a própria circulação da informação, né? Sim. E uma das coisas que realmente a gente faz é tentar que essa informação chegue aos nossos pacientes. Exato. E uma das coisas que os pacientes sempre me perguntam, Paulinha, é em relação a como a nossa consulta, o que é que a gente pergunta? Geralmente, o que é que, assim, todo médico vai pergunta de dor, mas o que o médico especialista em dor na consulta, o que é importante levar, assim, teoricamente, quais são os fatores importantes do dia a dia que impactam na dor do paciente, para os pacientes conseguirem compreender como é a nossa consulta médica? A consulta da dor é bem complexa, né? Quando a gente fazer a consulta rápida, não vai dar certo. Então, a gente tem que levar o tanto de coisas em consideração. Eu penso que quando o paciente, a gente tem tempo para conversar, tudo importa, né? Desde a parte profissional, a parte de funcionalidade. Você faz exercício, não faz exercício? Você dorme bem? Né? Dormir bem influencia na dor. Você se hidrata? Você se come bem? Você se alimenta bem? Né? Como é que é a sua relação familiar? O que você faz no trabalho? Você fica o dia inteiro sentado no computador, não mexe, não levanta, não faz nada? Você alonga? Você faz um exercício durante a semana? Tudo influencia na dor. Então, acho que a consulta da dor é muito complexa, né? A gente leva tudo em consideração. Então, não dá só para falar assim, o que você está sentindo? Eu tô com uma dor no ombro. Tá, vou pedir um raio-x, uma ressonância, você traz para mim e a gente vê. Fisioterapia, tá? Não é isso. Então, eles têm que esperar já que a gente vai perguntar tudo. De sono, vai perguntar de atividade física. A gente precisa entender o paciente como um todo, né? Não é só porque ele deu um mau jeito que aquilo está doendo. Pode ter várias coisas fazendo aquilo acontecer e perpetuar, que é o pior. Então, acho que quando a gente conversa com o paciente, óbvio que na primeira consulta nem sempre é tão fácil acessar tudo, né? A gente precisa ter acompanhamento do paciente, ver o paciente, retornar ao paciente, saber o feedback do que a gente orientou na primeira consulta também. Então, esse link com o paciente vai muito além do que só um exame de imagem. Sim. Né? Uma coisa importante que geralmente eu também tenho, os pacientes têm um pouco de dificuldade de compreender, que o médico de dor não vai ter a pílula mágica para resolver os problemas dele. Às vezes já vai atrás de um bloqueio, já vai atrás de uma coisa. Você geralmente explica para eles que é um acompanhamento a longo prazo, para eles tirarem um pouco a expectativa de, por exemplo, ter a pílula mágica? Eu tenho certeza que vocês escutam a mesma coisa que eu escuto. Doutora, você é minha última esperança. Cara, eu já fico assim, calma, pega leve. Se eu fizesse mágica, minha fila tava rodando a porta aqui lá fora. Não é bem assim. Então, essa orientação é muito importante. Eu sempre falo que a gente tem que ter qualidade de vida. Eu falo, o que você não gosta, não está conseguindo fazer hoje que você gostaria de voltar a fazer? Não estou falando que você vai correr uma maratona. Né? Eu lembro muito na época da pandemia, essa senhorinha foi muito engraçada. Ela tinha uns 90 e tantos anos, ela chegou no consultório, não tinha como ir paciente cirúrgico fazer nada, etc. Ela falou, doutora, eu quero chegar na varanda para poder ver a rua, eu não estou conseguindo andar. Então, são esses detalhes que a gente acha que tem que se apegar. O que você não está conseguindo fazer, que você quer voltar a ter funcionalidade. Eu não vou fazer mágica na sua vida. Você não tem 60 anos a voltar a ter 20, né? A gente tem que pensar no dia a dia. Como eu vou estar mais feliz, mais satisfeita. Não necessariamente é zerar a dor do paciente, né? Mas a dor é uma percepção muito pessoal, né? O que pode doer para você não pode doer para mim. E às vezes para você não é nada e para mim é muito. Então, esse entendimento do quanto aquilo afeta o paciente é que eu acho que é importante. Exato. E assim, os tratamentos que a gente oferece, eles são muito amplos, né? Eles são desde medicações, a gente começa muitas vezes com fisioterapia. Teoricamente, quando a gente vai ler o livro, né, ele sempre fala, o paciente que não responde à fisioterapia e à medicação é o paciente candidato à intervenção. Então, teoricamente, no by the book, a gente tem que fazer aqueles 3 meses de físio, mais medicação, até para desensibilizar. E muitas vezes a gente tem muito mais sucesso num procedimento quando o paciente está mais desensibilizado. E aí depois a gente vai para os procedimentos. Quando a gente fala de procedimento, Paulo, a gente tem
procedimentos que são diagnósticos, isso que é muito importante, que eu acho, essa é a parte que eu tenho mais dificuldade de explicar e do entendimento, porque tem procedimento que nós vamos fazer que é como se fosse uma ressonância. A gente vai colocar, porque a dor, às vezes, ela é muito difusa, a gente quer entender de onde vem a dor, então a gente fala, olha, eu vou colocar um anestésico, colocar nesse nervo, se sua dor melhorar, eu sei que ela vem daí, e aí me facilita o tratamento. Como é que você faz no seu dia a dia para explicar sobre o bloqueio teste e, a partir daí, o bloqueio tratamento? Às vezes eu até desenho, juro. Eu falo pro paciente, olha, a gente já está te acompanhando, já fizemos algumas medicações, aliviou, mas às vezes aumentar a dose fica difícil alguns pacientes, né, por efeito colateral, enfim, talvez seja necessário agora a gente ir para uma outra etapa de fazer um diagnóstico mais preciso, ou às vezes uma terapia, e aí eu vou tentando explicar que são degraus, né? Eu não preciso sempre seguir à risca o degrau, mas às vezes é o mais inteligente, assim, mais natural. Dependendo do caso, a gente pula degrau, ok. Mas o normal é exatamente isso. A gente faz a medicação, faz uma fisioterapia. Eu acho importante o link com o fisioterapeuta. Eu sempre troco com os fisioterapeutas que eu trabalho mais próximo, assim, ó, paciente assim, eu fiz isso, o que você acha? É muito diferente, eu acho. Então, isso vem lá do que a Tresco falou, né? Da fisioterapia genérica para uma fisioterapia direcionada para aquele caso. Então, isso já é uma questão muito diferenciada. E aí eu tento explicar para ele, olha, eu acho que a sua dor, pelo seu exame físico, pela sua imagem, parece ser disso aqui. Eu tenho um modelinho da coluna, ou um modelinho de joelho, eu acho que tem a ver com isso, ou então abra uma foto na internet, talvez seja, vê se essa dor parece com isso aqui. Aí, às vezes, fala, é isso aí, exatamente nesse local. Então tá vendo, para ter certeza disso, que realmente é disso, eu tenho que fazer um diagnóstico. E a única forma de eu fazer isso é colocar um remédio ali que vai me falar se é sim ou não. Não faço ideia do que vai acontecer com você depois. Pode voltar no dia seguinte, pode te sensibilizar e voltar daqui a um mês. Não sei. O que vem depois, Deus dirá. Mas eu preciso saber se é dali ou se não é dali. Então, eu tento ir dessa forma. Às vezes é difícil, porque a expectativa sempre é alta, né? A nossa também. A gente cria expectativa quanto ao que a gente está propondo de tratamento, porque a gente sabe que as coisas melhoram e resolvem. Mas são etapas, né? E não só a expectativa é nossa e dos pacientes, como das informações que eles colhem na internet. Sim. As informações, você considera que a internet hoje é uma má coleta de informação para os nossos pacientes? Nesse sentido, existem, óbvio, várias exceções. Sim. Mas a maioria das vezes é difícil combater as informações que estão na internet em relação à dor para os pacientes? O paciente chega muito pedindo o que ele viu, né? Isso é muito comum. Doutora, fulana fez isso, ficou ótimo. Eu falei, mas será que a dor da fulana é a dor do senhor? Mesmo que seja a minha dor, a mesma dor, seu corpo vai responder igual dela respondeu? Então, isso é um dilema na medicina, né? Eu tento conversar bastante. Falei, cara, o senhor tem 60, aquela paciente que o senhor falou já tem 45. Ela não é diabética, o senhor é diabético. Então, tem várias diferenças na hora de fazer um tratamento. Ela está fazendo exercício. O senhor está fazendo exercício? Ah, não. Estou com dor, não consigo. Mas é com dor que a gente tem que tentar sair da inércia, né? Então, acho que a internet ajuda, mas muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Se a gente não for A gente segue vários profissionais maravilhosos que dão boas informações na internet, vocês mesmos. Então... Mas eu também sigo profissionais que falam, gente, fala assim não. Hidrogel substituição de cartilagem. Exato. Eu exatamente, já recebi essa paciente aí pedindo também esse Todo tratamento. mundo recebeu o hidrogel da cartilagem que está circulando na internet. Exato, e aí esse milagre, né? E aí eu acho que a gente tem a função de orientar. Então, se o paciente vem com essa demanda porque ele leu, porque fulano fez... Ou então ao contrário também, não vou fazer essa infiltração não, porque fulano fez a infiltração, ela falou que não adiantou nada, é tudo paliativo. Aí eu respiro, vamos lá, vamos de novo. Não é bem paliativo, a gente quer propor um tratamento, uma continuidade, temos que começar de algum lugar, né? E esse entendimento não é só difícil para o paciente, também é difícil para a seguradora de saúde, né? Porque a gente tem muita dificuldade de explicar para a seguradora de saúde o passo a passo da medicina da dor. Eu acho que em algum momento a gente se perdeu ali com a medicina da dor, enquanto profissionais, que eu digo em geral, porque esse passo a passo não está bem estabelecido para as seguradoras. Então, muitas vezes, por exemplo, você faz um bloqueio de ramo medial facetário, exemplo, dor lombar, você acha que a dor lombar é da faceta, aí você tem que fazer um diagnóstico primeiro, só que esse diagnóstico a gente não consegue fazer no consultório. Você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico, colocar o anestésico e aí o paciente vai te dizer se melhorou ou não. A segunda etapa é fazer uma radiofrequência, aí a gente pede o segundo procedimento, o convênio às vezes diz, já fez.
não tem. Então, esse entendimento não é. A falta de entendimento não é só da população e até dos próprios médicos, também é da seguradora. E isso é uma coisa que como é que você lida com isso? Você tem alguma estratégia? Ou a gente deveria, de fato, enquanto sociedade, se organizar melhor para dizer para eles o que a gente faz? Bom, para os pacientes, isso eu imagino que seja a explicação desse processo é quando o plano não cobre. O plano não vai cobrir o que você está propondo, né? E isso seja o melhor para o paciente. Isso acontece. E a gente tem uma missão que é melhorar a dor dele, né? Isso acontece no seu dia a dia? Essa é a pergunta, né, Nath? Os pacientes de plano, né? É sempre uma guerra, sendo bem claro. Quando ele vem, que tem uma proposta de intervenção, que a gente já fez a parte conservadora e não está do jeito que a gente acha que ainda pode alcançar uma melhora, e vai propor um procedimento, a primeira coisa que eu falo é, no mínimo, uns 30 dias. No mínimo. É daí para frente. Se autorizar. Né? Você já foi para radiofrequência, mas às vezes nem o primeiro degrau autoriza. Né? E realmente, eu acho que isso... Eu não tenho muita fé, Nath, infelizmente, em plano de saúde jogar junto com a gente, sabe? Eu acho que tem uma questão de gestão, de custo, e que eles estão sempre encurtando a corda. Então, acho que é sorte, né? Sinceramente, eu acho que a gente cai em mão de auditores e aquele dia ele está de bom humor, não, hoje eu vou autorizar 3. Aí um dia ele está de bom humor, não, hoje eu vou negar todo mundo. Porque não tem padrão, né? Sim. A gente bota um laudo de ressonância, um exame físico detalhado, explica, eu boto pelo menos um exame bem detalhado, tudo bonitinho, faço uma codificação plausível com o que eu estou pedindo. Não estou exagerando, não estou indo além, não estou botando um material que é desnecessário, ou nem boto, enfim. E ele nega. Só porque ele acha que não vai melhorar muito, não. Para os pacientes compreenderem então, né? isso, né? Às vezes, eu já tive situações de o paciente achar que eu não estou querendo fazer o procedimento porque o procedimento está atrasando por causa da autorização. E foi tão enfático que eu tive que descontinuar a assistência porque não conseguia... Não tem mais link, né? Exato, e eu acho que é muito importante essa conversa nesse sentido. O paciente tem que entender que isso não está nas nossas mãos, né? O plano de saúde é dele. Então, é um vínculo profissional dele com o plano que ele contratou. A gente está ali só mediando uma solicitação. Se ele vai autorizar, se ele não vai autorizar, a gente não consegue fazer nada. No máximo, uma outra justificativa que é a mesma que a gente escreveu no pedido, sempre, praticamente. Sim. Então, infelizmente, eu falo isso para outras pessoas, eu falo, gente, o que eu mais quero é conseguir te tratar. Né? Eu não estou aqui querendo segurar pedido, enrolando. Não, eu quero que autorize para ontem. Se eu puder fazer isso amanhã para você melhorar mais e melhorar sua fisioterapia, tomara. Então, acho que a gente realmente também fica rendido ao tratamento, né? Sim. Eu falo, por exemplo, o paciente volta, aí volta no mês seguinte, ainda não autorizou. Uma coisa importante também é os pacientes, uma das coisas mais difíceis no tratamento de dor é mudança do estilo de vida. E isso eu acho que é o pilar da melhora clínica. E não só isso, um indicador que as coisas estão indo bem. Fala um pouquinho para os pacientes o que é mudança do estilo de vida e por que isso impacta tanto na saúde deles. A gente tem muita evidência científica, né? Acho que a gente mais tem evidência científica é exercício. Então, não tem nada, assim, é impressionante. Exercício é para tudo, né? Se a gente pegar em cognição, em sono, bem-estar, disposição, exercício ajuda em tudo. E ajuda na dor também. Seja uma dor musculoesquelética ou seja outro tipo de dor, né? Uma dor nociplástica como a fibromialgia, a famosa fibromialgia. Nociplástica, sei lá, que tipo, explica para eles mais ou menos a diferença dos tipos de dor. O que é que a gente avalia, né, nesses tipos de dor? Porque é tão difícil para eles compreenderem, né? As dores variam de vários tipos. A gente pode ter uma dor de uma inflamação estrutural ali, tem, por exemplo, um tendão que está inflamado, um joelho com derrame, né? Uma artrose, uma coisa física alterada. A gente pode ter uma dor que ficou crônica porque um dia teve uma lesão e aquilo, apesar de ter se curado de alguma forma, o cérebro entendeu que aquilo não vai se resolver e cronificou aquela percepção da dor. E ficou crônica, uma dor de nervo, uma dor neuropática, por exemplo. Né? Ou porque teve uma destruição de fibras de nervo por alguma doença como diabetes, e ele fica com a sensação da dor e não resolve, não melhora, não tem cura, né? Muitas dores não têm cura. Ou ele tem uma dor como a fibromialgia, que a gente chama de dor nociplástica, que a gente até hoje não entende exatamente a causa, né? Não tem uma lesão, não tem uma inflamação, não teve um trauma prévio,
Mas ele é um paciente que é mais sensível a estímulos que não eram para doer, né? Apertar o músculo, ele está todo dolorido. Enfim, várias dores, por isso que é muito complexo, né? Então, tem muitos tipos de dor. E todos eles têm benefício com o exercício, né? A gente sempre percebe que o paciente vai melhorar quando ele engrena no exercício. Ah, você tem que fazer o quê? Primeiro da minha vida, você tem que fazer qualquer coisa. Fala, mas o que é para fazer, doutor? Eu falei, qualquer coisa. Não precisa fazer nada. Se você descer 10 minutos da voltinha no prédio, eu tô feliz. Se semana que vem você descer 2 dias na semana, tá lindo. Então, você precisa fazer alguma coisa. Depois que isso mudar, você vai criando um hábito, aí você vai, de repente, pegar gosto, a gente pode ir para um pilates, ou vai para uma hidroginástica, ou vai para uma musculação, mas tem que entrar na sua vida, né? O que eu acho mais importante, porque muitas vezes também eu acho que um malefício da internet é que quando você fala atividade física, eu acho que o que vem na cabeça das pessoas é assim, vou virar crossfiteiro e vou ter que malhar todo dia. Não é isso, é qualquer atividade física. E muitas vezes o tratamento da dor, ele não vai ser resolutivo, mas ele vai ter ele vai dar para o paciente uma janela para que ele vá para a atividade física. E o que vai ser resolutivo vai ser a atividade física contínua, assídua. A famosa reabilitação, né? Eu falo muito isso também com os pacientes quando vai fazer um procedimento, né? Que a gente já sobe esse degrau. Eu falo, eu tô te dando um empurrãozinho aqui. Às vezes é quase um chute para você ir. Porque aproveita o que a gente vai acontecer. Porque amanhã você vai estar sentindo bem, depois de amanhã também. Eu não sei daqui a um mês como vai ser. Então, é para você melhorar e engrenar no seu tratamento. Que você tem que tomar posse do seu tratamento. Eu não vou fazer a sua parte. Eu só posso fazer a minha. Mas eu preciso que você entenda o que você precisa fazer. A gente está tomando a medicação, você está tomando direitinho, está tudo lindo, né? As doses estão otimizadas, você teve uma melhora, mas está faltando aquele estalo que é só você, né? Não adianta você ficar no computador, na internet, até 1h da manhã. Não dá, você tem que ter uma regulação do seu sono, né? Não adianta você não beber água o dia inteiro, aí não vai no banheiro, vai beber um copinho na hora de tomar um remédio. Não dá certo. Se você comer pizza 5 vezes na semana, não vai dar certo. Se você for sedentário, não vai dar certo. Então, eu preciso que você faça a sua parte. Eu estou com você, eu vou te orientar, a gente está junto, mas você com a sua parte e eu com a minha parte. A gente fala que é 50% médico, né? E 50% paciente para ele conseguir melhorar. E uma coisa que você falou foram os medicamentos. Uma vez uma paciente chegou para mim e se sentiu ofendida porque eu prescrevi um antidepressivo para ela. E essa desmistificação, o tratamento de 2 vezes tem antidepressivos, não é porque a paciente... Exato. Então, fala um pouquinho pra gente que tipos de medicamento, desmistificando os medicamentos. Porque será que eu achei a paciente, que a paciente tinha dor psicológica? A gente nem acredita mais nesse conceito, né, Paulinha? Eu explico os pacientes que quando eu vou, antes de prescrever, eu falo, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou médica da dor, eu não sou psiquiatra, e eu não sou psicóloga, mas os medicamentos que eu vou te prescrever têm relação com a questão psíquica, né? Se você for ler bula, eu sempre pergunto, você gosta de ler bula? Porque a gente vai conversar antes de você ler a bula. Então, eu tento explicar para ele dessa forma. A gente tem medicações para dor que agem nesse trato, nessa via de transmissão da percepção da dor, que a gente quer dessensibilizar essa percepção da dor, né? Diminuir o estímulo que está sendo transmitido. E são classes de medicações que também agem de outras formas, né? Por isso, o antidepressivo, o anticonvulsivante. Eu não trato convulsão, meu paciente não está convulsionando. Mas esse remédio também age em vias de transmissão de dor, para tentar diminuir essa percepção da dor. Então, eu sempre converso com eles antes. Falei, não se assusta, eu não estou tratando depressão, eu não estou tratando parte convulsional. Então, é só para dor, tá? Se você tiver um benefício, talvez, do seu humor melhorar, alguma coisa acontecer, lucro. Não era o meu objetivo, né? Desse aqui dá um pouquinho de sono, você dorme mal. Ótimo. Então, se você começar a dormir bem porque começou o remédio, é lucro também, né? Às vezes, alguns efeitos colaterais são benéficos para alguns pacientes. Então, eu sempre converso, porque esses questionamentos sempre acontecem. E até porque as doses que a gente usa para tratamento de dor, elas são muito diferentes das doses antidepressivas. Então, por exemplo, tem medicações que para tratamento de dor você atinge até uma determinada dose e que aquela dose não faz nem cócegas para um tratamento de depressão. Exatamente. Então, isso também é uma coisa que é muito importante os pacientes saberem. Né? Lógico, com certeza. Muitos pacientes às vezes me questionam, eu acho que a intervenção ajuda nesse sentido, né, dos procedimentos, tentar aliviar a dor de um pouco mais enfática, né, porque eu vou ali, faço logo um bloqueio, aquilo alivia. Tem gente que sempre, foi o que você falou no início, 3 meses de tratamento conservador, vamos ver como é que evolui, né, by the book. Mas cada caso é um caso, né?
Tem alguém que falou assim, eu não faço bloqueio na primeira consulta. Eu falei, gente, se o paciente se precisar, eu vou oferecer. Não é porque pô, tem uma arma na minha mão que eu posso tirar ele daquela crise. Eu ofereço sempre, porque eu gostaria que eu oferecesse para mim. Ultrassom na primeira consulta. Eu acho que ajuda muito, muito, né? Nós somos um perfil assim que tem essa arma na mão. Nem todo médico de dor faz intervenção. E isso é uma questão também que às vezes a gente até conversou mais cedo, né? Às vezes as pessoas olham para o médico de dor como intervencionista da dor. Não, nós somos clínicos da dor. A gente quer fazer essa consulta complexa, quer entender o paciente, quer saber a sua história, o que você já usou, que tratamento você já fez acupuntura, tudo. E aí a gente vai começar uma linha de tratamento. E às vezes a linha de tratamento pode começar com bloqueio, para você conseguir engrenar em toda a proposta terapêutica que a gente tem. Não é só aquilo. Aquilo ali não vai resolver. Sim. Né? Até porque muitas vezes o bloqueio na primeira consulta ele é diagnóstico. Exatamente. Foi a outra conversa que a gente teve ainda muitas pouco, vezes exatamente. Ele é, olha, eu acho que é daqui, vamos ver, vamos ter certeza. E aí você, beleza, melhorou. A partir de agora eu tenho uma conduta. Eu lembro de um paciente recente que ele tinha uma dor no pé. E ele já tinha rodado tudo, já tinha infiltrado uma fascite plantar, sei lá, 3 vezes, pelo menos, por aí. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, tem uma coisa errada, porque era pra ter melhorado alguma coisa, assim. E aí eu olhei o exame de imagem dele, tinha umas tendinopatias, aí eu perguntei, onde que tá doendo? Porque a gente olha só pro exame, né? Eu sempre, nunca, jamais comece pelo exame, senão você vai direcionar o seu raciocínio, né? A gente começa pelo paciente. E o paciente chega pra gente mostrando o Primeira exame. Primeira coisa, né? Pega essa cola e fala assim, doutora, eu trouxe esses exames aqui. Aí eu sempre falo, calma aí, deixa eu conversar com você primeiro. Senão você vai me tirar do meu rumo. Já explica logo, os exames são a última coisa que a gente tem que direcionar. Exato. E esse paciente foi um caso desse. Eu falei, cara, isso não era essa paciente plantar, vamos testar outra coisa, deixa eu ver seu exame. Aí ele falou assim, onde dói? Mostrou onde doía. Olhei pro exame e falei, cara, eu vou infiltrar outra coisa, porque não é possível. Aí palpei o pé e tal, aí injetei, aí eu palpei, tipo mais distal ali perto do dedão, ele tinha uma dor, mas não me convenceu. Eu falei, cara, a dor não é daqui. Aí eu infiltrei um outro alvo, que ele nunca tinha infiltrado. Aí melhorou, 0. Ele levantou, sentou, ele não tô acreditando. Por que ninguém fez isso antes? Eu falei, porque a linha de raciocínio às vezes é diferente, né? Eu atendi um outro médico outro dia, paciente médico também. E ele estava há 1 ano, paciente médico, há 1 ano com dor, depois de um mau jeito que ele deu numa canoa havaiana, num tranco, num peso. E já tinha rodado outros fisioterapeutas, tinha rodado outros especialistas ortopedistas de quadril e tudo mais. Temos hoje em dia médicos com uma formação em dor também junto na ortopedia que são diferenciados, a gente vê isso também. Mas de uma forma geral, o ortopedista vai olhar para aquele quadril e pensar, é cirúrgico? Não é cirúrgico. Fisioterapia, remédio. E tem tanta coisa no meio disso que a gente pode oferecer. Aí eu falei, deita aqui, vamos examinar. Aí examinei ele todos os alvos estão doendo, contratura e tal. Falei, vamos com calma, vamos fazer alvo por alvo e vamos distensionando isso aqui, tentando liberar. E ele falou assim, primeira vez que eu durmo bem depois de 1 ano. Né? Eu falei, agora você tem que ir para o fisioterapeuta. Aí ele me questionou 30 vezes, eu preciso para fisioterapeuta? Eu falei, precisa. Ele, mas eu já estou melhor. Eu falei, não é suficiente. Sim. Eu estou tentando dar um up aqui, mas você está 1 ano com dor. Se você não manter esse tratamento, você pode voltar, porque aquilo ali está acostumado a ficar tensionado 1 ano. Sim. Né? E eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu fiz uma contratura por estresse. Fiz uma contratura muscular gigante. E aí, depois de 3 semanas, assim, eu tava vendo que eu tava cinesiofóbica. Eu tava com medo de me mexer. E aí, a Paula... Ah, foi! A Paula, eu liguei e falei, pelo amor de Deus, vem aqui. E aí, fez uma infiltração com bloqueio. Na verdade, tratamento e diagnóstico, porque a gente não sabia de onde a dor estava vindo. Eu sabia que era miofascial, mas a gente não sabia qual músculo que estava doendo. Aí, no exame físico, a gente achou que era um específico, foi lá e melhorou, né? Melhorou, assim, na hora 100%. Depois, ela voltou uns 50%, mas aí, alongamento, físio, etc., foi melhorando. E tranquiliza, né? Quando a gente... uma das coisas mais... coisas de aflição mesmo dos pacientes é não compreender de onde vem a dor. E muitas vezes a gente não sabe mesmo onde a dor vem. E o conceito de dor crônica chega um pouco disso, né, Paulinha? Não necessariamente tem a causa, não é isso? Eu tenho uma paciente também, né, dando exemplo, que ela tem uma lesão no braço, mas ela tem umas artroses no pescoço, e ela é muito estressada. Aí começa a juntar tudo. Aí fala, gente, será que essa desestressar, essa tensão melhora? Porque a artrose, um monte de gente tem artrose e não dói. Sim. Né? Um monte de gente pode ter uma lesãozinha no manguito e não dói. Então, eu falei, cara, vamos fazer terapia, faz uma acupuntura, faz alguma coisa para
E depois você volta aqui. A importância da saúde mental. Muito. Então, entrou no consultório, a gente sempre tem que explicar para o paciente que existem pilares no tratamento. E um deles é saúde mental. E dizer que muitas vezes a gente não está chamando ele de paciente que está com dor psicológica. Não. Na verdade, a importância de você controlar fatores estressantes de ansiedade e depressão fazem todo sentido no controle da dor, não é isso? E, assim, mudando um pouquinho de assunto, Paulinha, em relação à consulta online. Em relação ao paciente, ele tem uma dificuldade. O que a gente pode fazer como médica de dor numa consulta online? Porque até agora, na nossa discussão, a gente disse que o exame físico ele é fundamental para a gente elucidar. Mas na consulta de dor, como que a gente pode dizer para o paciente que aquilo pode ajudar, mas tem as suas limitações? Eu acho que hoje existe uma coisa chamada educação em dor, né? Um tema muito na moda. Tem evidência científica de melhora do paciente, né? Se o paciente entende sobre a dor dele, ele cria uma consciência e aquilo já ajuda no melhora do prognóstico. Então, no mínimo, a consulta online vai ser para te orientar de forma adequada, né? Eu fiquei afastada um tempo atrás e fiz umas consultas online. Eu já tive preconceito com consulta online por causa dessa questão do exame físico. Mas eu falo, gente, ele precisa da orientação correta, né? Ele precisa... Quando ele conta a história para mim, eu já consigo orientá-lo. Eu falei, não, calma, né? Talvez a fobia a gente já consegue evitar. Tem muito paciente que tem dor musculoesquelética e medo do movimento. Eu falei, mas o médico disse que eu não posso fazer nada. Eu falei, claro que você pode fazer, você deve fazer. Ele falou que eu não posso fazer musculação. Eu falei, pode fazer musculação, né? Não é porque você tem uma hérnia de disco que você não pode fazer musculação. Talvez você não possa pegar um peso das costas, fazer um agachamento, mas isso aí é uma outra coisa. Eu também não faço agachamento porque meu joelho está doendo ultimamente. Sim. Aliás, se alguém puder depois me infiltrar. Quase que eu trouxe. Mentira. Então, acho que as limitações, a gente vai a sua dor cria alguma limitação, mas entre não fazer um movimento e não fazer exercício é um universo. Né? Então, isso é uma coisa que a consulta ajuda a orientar. Eu lembro muito também, né, um tempo atrás, bastante tempo, talvez foi na época da pandemia, atendi uma paciente online, uma senhorinha do interior do Rio, que tinha uma dor fantasma, que é a dor quando amputa, né, a perna, faz um coto, fica com a sensação da perna que não existe mais, mas não é só a sensação, ela tinha dor. E aí eu expliquei para ela da teoria do espelho, enfim, um tratamento que ela podia fazer em casa tranquilamente, botando no espelho, fazendo treinamento, não vou me aprofundar nisso. Mas quando eu soube o que era a consulta, antes de fazer a consulta, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa senhora? Uma dor fantasma, não tem nada que eu possa fazer. E aí na conversa, foi fluindo, fui orientando, a filha me ligou depois falando, ela melhorou muito com a terapia do espelho. Eu falei, gente, se eu soubesse, assim, eu quase desmarquei a consulta, entendeu? Sim. E aquilo mudou a vida do paciente pela orientação, entendimento, o que era. Ele não entendia o que ela estava sentindo. Que é o fundamento, né, da consulta da dor. Eu mudei muito a minha percepção sobre consulta online agora, recentemente, numa experiência que eu tive, porque eu fazia muita consulta online. Mas, assim, muita. Então, você recebia um mapa, né, diário. A primeira vez era sempre presencial. Pela questão do exame físico no músculo esquelético. Em outras situações até poderia ser online, mas a primeira vez era presencial, mas vários follow-ups eram online, porque às vezes você precisa saber uma informação, melhorou o remédio, porque você, na primeira consulta, muitas vezes a gente já tem um plano de degraus traçado, a gente já traça isso, então eu vou começar o remédio, se não melhorar eu vou aumentar, se não melhorar eu vou intervir, no caso, injeção, agulha. Então a gente já tem isso planejado quando a gente faz a primeira consulta, então muitas vezes a terceira, quarta, até pode ser online, eu follow-up ser online. E uma das coisas que também entrego para os pacientes é um planejamento de cuidados. Né? Você ter um planejamento e, dentre eles, o retorno ser online ou presencial, porque eu trabalho em São Paulo, então muitas vezes na correria ele tem a opção do retorno ser online ou presencial. Então, assim, a tecnologia ela ajuda a gente com os pacientes, então pacientes não se aflijam, que online é uma possibilidade, com sim. certeza. E não só isso, de orientação, como você brilhantemente explicou pra gente, né? Então, pra gente finalizar, quais são as mensagens, Paulinha, que a gente coloca para casa para os pacientes em relação à medicina da dor? Acho que tem uma frasezinha clássica, assim, né? Sentir dor não é normal. Sim. E as pessoas se acostumam a ter uma vida que acorda com dor todo dia, ou se fica se limitando por causa daquela dor, né? A qualidade de vida é importante, a gente está aumentando a expectativa de vida, né? Então, é normal que a gente possa ter mais dor conforme o tempo passa.
né? E, ao mesmo tempo, a gente está mais sedentário, às vezes o sedentário funcional, né? Que trabalha o dia inteiro, o dia inteiro e não faz nada, porque sai de casa às 5 da manhã, chega em casa às 8 da noite. Então, sentir dor não é normal. Procure ajuda, procure orientação qualificada, né? Se informe. Procure profissionais que tenham titulação de dor para tratar dor. Existe um título nacional para a gente de tratamento. A gente faz a prova, né, de título da sociedade, na Associação Médica Brasileira, da AMB, e isso se chama de registro de qualificação de especialista, que não é só para dor, é para qualquer especialista. Então, para aquele médico ser especialista naquela área, ele tem que ter um título confirmando que ele é especialista naquela área, né? Existe uma prova para isso. Então, isso é uma coisa interessante também, né? Exato. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada por ter vindo. Beijo. Sucesso. Amém.